vamos começar por definir o que é o luto. Todos nós sabemos o que é o luto, de uma forma geral. Muitos de nós já passamos por situações como estas, ou não, mas quando se fala em luto, todos conseguimos identificar que é uma situação que se passa após a morte de um ente querido. Pronto. Em termos mais técnicos e na área da saúde, o luto é encarado então como uma reação emocional a uma perda significativa e trata-se de um processo natural e um modo de recuperação emocional face à perda. Agora, nem sempre a perda é como nós identificamos quando falamos a nível de cultura geral. Quando falamos em luto, é sempre associada à morte de uma pessoa. Mas a verdade é que podemos ultrapassar vários processos de luto e não todos direcionados ou como consequência da morte do ente querido. Esta, claro, será a primeira razão, mas muitas vezes o processo de luto é ultrapassado em situações como o fim de um relacionamento significativo, até relações amorosas. Existem pessoas que realmente fazem um processo de luto após um divórcio, por exemplo. Alguém que lhe é próximo e que está a experienciar uma doença crónica ou terminal, ou seja, não é preciso a pessoa, o ente querido, já ter efetivamente morrido para nós começarmos a ultrapassar esta fase de luto. A perda de fatores importantes na vida, como segurança económica, um emprego, um curso que gostava, ou seja, imaginemos que uma pessoa fica desempregada, pode realmente começar a ultrapassar uma fase de luto face a esse emprego. A morte de um animal de estimação também condiciona então um processo de luto e uma mudança negativa no que diz respeito à saúde ou funcionamento físico ou psíquico de nós próprios, muitas vezes. Ou seja, não, o luto e o processo de luto não acontece só relacionado com a morte de uma pessoa que nos é querida. Existem outras situações que fazem com que o ser humano inicie um processo de luto. Isto é importante terem esta noção. Claro que um auxiliar de saúde e esta apresentação, este webinar, é direcionado para ultrapassar ou para ajudarmos pessoas que estão a ultrapassar um processo de luto relacionado com a perda de um ente querido. Então, o que é que se sente? O que é que se sente quando estamos a ultrapassar um processo de luto? Ou seja, o que é que podemos achar quando identificamos um familiar de algum doente de quem nós cuidamos, algum doente que está em fase terminal ou que já faleceu, o que é que nós poderemos encarar que aquela pessoa esteja a sentir? Então, incapaz de se concentrar, esquecimento, ou seja, as pessoas ficam desorientadas. Nós podemos até, enquanto profissionais de saúde, já lhe ter dado várias informações importantes para tratar de burocracias ou informações importantes relativamente ao que se passou com o seu familiar, mas a verdade é que perante uma notícia de morte e num processo de luto, as pessoas ficam mais desorientadas, ansiosas e acabam por se esquecer de mais de metade das informações que lhes são passadas. E é importante também nós sabermos isto para não levarmos a mal e não questionarmos. Então, mas eu já lhe disse isto. Não é? Muitas vezes acontece e está totalmente errado. Estas pessoas precisam de uma abordagem calma, é? E da compreensão da nossa parte relativamente a esta ansiedade e total desorganização que é normal numa fase destas. Muitas pessoas ficam zangadas ou extremamente reativas a determinadas situações, alguma palavra que nós dizemos que pode ser interpretada de má forma, que não tenha sido maldita sequer, mas muitas vezes nestas fases as pessoas estão bastante revoltadas e acabam por descontar ou reagir no profissional de saúde, que é a pessoa que está mais perto e dentro do assunto. Estas pessoas também apresentam uma percepção de sentirem-se mais sensíveis aos acontecimentos, não é? Quando nós estamos a passar uma altura difícil da nossa vida, é normal que sejamos mais sensíveis
às situações que nos rodeiam e mesmo à dificuldade dos outros. Acabamos por chorar com mais facilidade, preocupar-nos e estarmos mais ansiosos com determinadas coisas que, se calhar, quando estamos melhores, quando estamos bem emocionalmente, essas situações não nos afetam. Alterações de humor. Também em que acontece pessoas que ficam como se estivessem anestesiadas, ou seja, estamos a falar para uma pessoa que está em processo de luto e se ela está nesta fase de estar anestesiada, ela tem um olhar vazio, praticamente não responde ou responde com monossílabos, sim, 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 não, não, ao que lhe está a ser dito, ou seja, ficam realmente como se tivessem sido anestesiados. Há outras pessoas que se sentem incompreendidas, frustradas, infelizes, outras ansiosas, nervosas, com medo do futuro perante esta novidade má. Outras que refugiam-se e querem fugir para longe. Muitas pessoas refugiam-se em casa e deixam de ter contacto com qualquer pessoa que seja durante muito tempo. E há outras pessoas que sentem culpa e remorso por coisas que não disseram ou fizeram. Estas manifestações da fase do luto, estas manifestações de dor, podem ser variadas, podendo-se gerar situações bastante delicadas. Cada situação é única, ou seja, nem todas as pessoas reagem da mesma forma à notícia de morte e ao processo de luto. Cada pessoa é única e cada pessoa reage de forma diferente. E cabe ao profissional de saúde respeitar todas as formas que cada pessoa encontra para gerir o seu luto. Nós estamos sempre à espera que, perante uma notícia de morte ou que a pessoa chore, que fique num sofrimento inconsolável. Muitas vezes isto não acontece. Muitas vezes nós transmitimos esta notícia e a pessoa fica serena, calma. Muitas pessoas riem-se associados aos nervos. Por isso, o profissional de saúde tem que ser imparcial e estar preparado para lidar com estas situações. E, essencialmente, respeitar a manifestação de sofrimento e de luto de cada um, que pode não ser igual à nossa, nem igual à de outras pessoas. Cada situação é única. O luto, tal como vem descrito no vosso manual, é suposto estar dividido em várias fases, é o que está estudado até à atualidade, o que não quer dizer que todas as pessoas que passem pelo processo de luto façam estas fases. A questão é que a maior parte das pessoas passa por todas estas fases, umas mais difíceis de ultrapassar do que outras. A primeira fase trata-se da fase de negação, é a fase da recusa do doente pela situação de saúde. Esta fase, quando estamos aqui a falar no doente, então porque o processo de luto também pode ser ultrapassado, como já vimos anteriormente, por uma pessoa que tem a notícia que tem uma doença muito grave. Por exemplo, uma mulher tem a notícia que tem cancro da mama. Esta mulher vai fazer um processo de luto relativamente ao seu estado de saúde. E então a fase da negação é aquela fase em que a pessoa doente tem a notícia e não aceita essa notícia, não acredita nessa notícia. É a fase de negação e pode levar a ter comportamentos de isolamento. A pessoa pode isolar-se um pouco até conseguir gerir esta informação. No caso da morte, não é? de um familiar, a fase de negação é aquela fase em que se dá a notícia e a pessoa não quer acreditar e recusa-se a acreditar que o familiar ou o ente querido morreu. Depois temos a segunda fase, que é a fase da raiva, em que sentimentos de revolta se apoderam do doente, ou então da pessoa que recebe a notícia de morte. Pode ser difícil cuidar dos doentes nesta fase, aqueles doentes que estão, por exemplo, em fase terminal, e lhes é dito isso mesmo, que terão pouco tempo de vida.
podem revoltar-se contra o médico, dar notícia, contra o enfermeiro e o auxiliar que prestam cuidados. Muitas vezes, nesta altura, então, é difícil cuidar destes doentes, que eles às vezes tornam-se agressivos, ofensivos mesmo. Ofendem os profissionais de saúde que tentem ajudá-los, e por isso é tão importante o auxiliar de saúde saber e compreender estas fases de luto. Não é a pessoa ser mal educada ou a pessoa querer nos ofender, a pessoa está a gerir uma informação muito difícil de ser gerida e acaba por descontar, lá está, nas pessoas que estão mais próximas, que são os profissionais de saúde de quem eles recebem os cuidados. Por isso, o profissional de saúde aqui tem que perceber muito bem e saber identificar estas fases de luto para não dar uma resposta menos adequada aos utentes nesta fase. Depois temos a fase da negociação, que é em que o doente, com uma notícia, não é, destas, negocia quanto tempo lhe resta. Se eu conseguir ter um mês, ainda vou fazer isto. Se eu conseguir aguentar mais um bocadinho, ainda vou fazer aquilo. Ai, gostava tanto de fazer isto. Como se tratasse de uma negociação, o prolongamento do seu estado de saúde. Depois temos a fase da depressão, que é, como dizemos muitas vezes em linguagem diária, que é quando nos cai a ficha, não é? Quando as pessoas realmente começam a perceber o que é que se passa e que realmente é real o que se está a passar com elas. E então tomam consciência das perdas e da sua doença e podem desinteressar-se pelo mundo, ou seja, é quando as pessoas começam a refugiar e já não querem saber mais nada, acham que nada mais vale a pena. Quando estamos a falar de um familiar que perdeu alguém significativo, acontece o mesmo. As pessoas dizem que não querem viver sem aquela pessoa e inicia-se então a fase da depressão. Posteriormente, e por último, e é o que torna o luto não patológico, ou seja, o que torna o luto num processo normal, é a fase de aceitação. Quem não chega a esta fase ou demora muito tempo a chegar a esta fase é porque precisa, se calhar, de alguma ajuda especializada. Então, a fase de aceitação, o utente, a pessoa doente, já recebeu, já aceitou o seu estado de saúde, não é? Exprime os seus medos, partilha as suas ansiedades, deixa de estar deprimido e passa por uma fase mais tranquila. Quando estamos a falar de pessoas que perderam um familiar, é quando a pessoa realmente aceita que esse familiar morreu e que a vida dela terá que seguir em frente sem a presença desta pessoa. Estas fases não são experienciadas de igual modo por todas as pessoas, como eu disse anteriormente, e também variam de acordo com o tipo de perda. A duração de cada uma delas também é variável, no entanto, a pessoa pode ficar mais presa numa delas, ou seja, pode demorar mais tempo e até necessitar de ajuda especializada, de um psiquiatra, para ultrapassar uma destas fases. Como é que então um profissional de saúde pode ajudar alguém que está em processo de luto? Ou seja, qual é a nossa postura? O que é que nós podemos dizer? O que é que nós podemos fazer? Então, primeiro de tudo, ser bom ouvinte. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades em ser boas ouvintes. Acabam sempre, a outra pessoa que está a passar um processo de luto quer desabafar, quer ser ouvida, e muitas vezes o profissional de saúde ou o amigo ou outro familiar está constantemente a interromper e a dizer como é que ele deve fazer ou que, não é, que as coisas não são assim. Nesta fase o importante é saber ouvir, ok? Não vamos interromper a pessoa, não vamos dar opiniões particulares, vamos ouvir e deixar a pessoa falar. Basta muitas vezes estar presente, porque muitas vezes as pessoas não querem falar, não se querem sentir sozinhas. Basta estarmos presentes. Vamos então, por exemplo, supor, porque acho que é o que se adequa mais à profissão de auxiliar de saúde, que estamos num internamento hospitalar
perante um doente que está em estado terminal e com os seus familiares por perto, especialmente o cuidador principal desta pessoa. Ou seja, vamos imaginar um contexto hospitalar com um senhor que está a falecer e a esposa que está do seu lado. E qual é a nossa atitude perante esta situação e perante a morte posterior deste doente? Como é que nós vamos ajudar então a sua esposa a ultrapassar este momento? Qual é a nossa atitude correta? Como eu estava a dizer, estar presente. Posteriormente, numa fase mais à frente, ou seja, quando já passou a altura da morte efetivamente e a pessoa já teve tempo de respirar um bocadinho, se sentirem que aquela pessoa quer conversar, quer falar, perguntar sobre a sua perda, ou seja, perguntar sobre como é que era a pessoa que acabou de falecer, deixar o cuidador então falar sobre ela, recordar bons momentos, permitir a estas pessoas que se sintam tristes, porque o objetivo não é de um momento para o outro alegrar aquela pessoa, isso não vai acontecer e não é correto se o tentarmos fazer, porque podemos ser mal interpretados e como insensíveis. O objetivo aqui é deixar a pessoa ultrapassar o seu sofrimento, deixar a pessoa desabafar e estar triste porque a situação se justifica para isso. Não minimizar a sua perda, não dizer frases como não se preocupe, isto vai passar, amanhã ou outro dia, não. Isso não faz qualquer sentido nestas situações. Aqui é ser empáticos e demonstrar que estamos disponíveis para os ouvir e que não imaginamos a dor que a pessoa está a sentir naquele momento, mas que estamos disponíveis para o que ela precisar. É esta a ideia principal. Relembrar a perda, como já disse anteriormente, demonstrar preocupação e perguntar como é que a pessoa se está a sentir, se precisa de alguma coisa, vamos buscar alguma coisa, ter consciência e conhecimento da dor, que vai estar relacionado com os itens anteriores, estar disponível sempre que puder, ou seja, demonstrar real disponibilidade e estar junto da pessoa. E se a pessoa precisar de um copo de água, se quiser estar numa sala sozinha para chorar um pouco, proporcionar estas medidas de conforto a estas pessoas. Falar, muitas vezes, se a pessoa estiver a demonstrar disponibilidade para isso, se quiser falar, podemos também partilhar um pouco das nossas perdas de forma a demonstrar que estamos a tentar compreender o que a pessoa está a sentir. Deve ser mantida pelos profissionais de saúde uma postura de receptividade, empatia, serenidade e compreensão. Não só através da comunicação verbal, mas atenção à comunicação não verbal. Porque muitas vezes nós estamos a demonstrar, estamos a dizer, sim, nem imagino o que está a sentir, e aí estamos com uma postura de seca, ou a pessoa está a chorar e nós estamos ali encostados à espera que a pessoa se despache, que é para nós embrulharmos o corpo. Por exemplo, estas são situações que acontecem diariamente nos hospitais e que muitas vezes não são vivenciadas da melhor forma pelas pessoas que perdem os entes queridos. Por exemplo, nesta situação em que temos um doente em fase terminal que acaba por falecer e temos a esposa do seu lado. Temos que dar tempo à esposa, não é, para se despedir, o tempo que ela quiser, para se despedir. Nós temos o corpo para tratar, não é, posteriormente, é o auxiliar de saúde e o enfermeiro que fazem a chamada múmia, somos nós que tratamos do corpo para enviar para a morgue e muitas vezes temos a pressão dos serviços hospitalares em que temos que vagar aquela cama porque temos outros doentes para receber. Atenção a isto, tentar gerir a organização do serviço e o respeito pela dignidade da pessoa da melhor forma. Não vamos apressar ou demonstrar stress e ansiedade para tirar a pessoa dali. Também vamos respeitar aquele tempo daquela pessoa e deixar ela
assimilar aquela informação, despedir-se e posteriormente não é a pessoa ir para casa sozinha. Vamos ter a certeza de que aquela esposa tem alguém que a possa vir buscar porque não está em condições de sair dali sozinha. Podemos perguntar se quer que liguemos para alguém para a vir buscar. Podemos sentá-la numa salinha e disponibilizar um dos profissionais para ficar a acompanhá-la durante um bocado de tempo, perceber se realmente ela está capaz de ligar para alguém, se temos que ser nós a ligar, se quer um copo de água, está bem? Não vamos apressar esta primeira fase após a morte das pessoas, e é isto que acontece muitas vezes, principalmente, por exemplo, no contexto de uma urgência hospitalar, não é? Que os doentes morrem nos serviços de urgência, os familiares muitas vezes estão presentes ou não, mas há uma grande confusão em volta, não têm um espaço onde possam estar mais tranquilos e fazer a sua despedida, e cabe ao profissional de saúde, ao auxiliar de saúde, ter essa sensibilidade e respeitar esse tempo e proporcionar as condições mínimas para que a despedida seja feita da forma mais adequada. Depois partilho com vocês aqui um projeto que se chama PAL, é o projeto de apoio ao luto, que foi elaborado pelo Hospital da Luz e pela Ordem dos Enfermeiros. É um projeto que está disponível na internet e que é bastante interessante, e por isso decidi partilhar com vocês. O objetivo deste projeto, basicamente, é definir como é que os profissionais de saúde, enfermeiros e também auxiliares de saúde, porque trabalham em equipa, devem gerir situações de morte de um dos seus doentes, como é que eles podem ajudar o doente numa fase terminal, qual a forma mais correta, e os seus familiares. Então, eles fazem aqui, são dois procedimentos independentes, então será interdependentes, quero eu dizer. Será antes da morte do cliente, o que é suposto fazer, e o depois da morte. Então, antes da morte e durante o internamento, devem haver intervenções sistematizadas de apoio à família. O que é que isto quer dizer? Devem haver intervenções logo definidas, quando identificamos um doente em fase terminal, os profissionais de saúde devem logo começar a intervir na sua família, de forma a ajudá-los a ultrapassar estes momentos durante ainda o internamento, durante a pessoa em vida em fase terminal. Qual é a postura então a adotar? Lá está a escutativa, é saber ouvir e não interpelar, não querer falar de nós por cima. Nós aqui estamos para ouvir, não estamos para falar de nós, a não ser que a pessoa se mostre disponível e interessada. Então, escutativa, estar presente, identificar as necessidades da família, as dificuldades e os medos, facilitar a expressão de sentimentos e pensamentos, normalizando-os, ou seja, permitir momentos de partilha em que as pessoas podem partilhar com os profissionais de saúde quais são os seus receios, o que é que nós podemos fazer para ajudar esta família a ultrapassar este momento, quais são as suas dúvidas, evitar os sentimentos de culpa e promover o autocuidado. As pessoas nesta altura muitas vezes ficam um bocadinho desleixadas com elas mesmas, acabam por focar apenas naquela pessoa que está a ultrapassar então esta doença e a fase terminal e deixam de se preocupar consigo mesmas. Cabe aos profissionais de saúde identificar estas situações e pedir e aconselhar que a pessoa tem que cuidar de si mesma para estar forte e conseguir então ajudar o seu familiar a ultrapassar esta forma. Não se pode deixar de cuidar de si porque então depois não vai conseguir cuidar do outro. Evitar sentimentos de culpa quando eles existem, explicar que a razão de muitas vezes acontecerem, não faz sentido as pessoas sentirem-se culpadas, é uma situação que já aconteceu e o que nós temos que fazer agora é proporcionar o máximo de conforto à pessoa que a está a ultrapassar e então ajudar a sua família. Facilitar as decisões, a discussão franca sobre a doença e reorientar prioridades. Muitas vezes os familiares nestas alturas têm que tomar decisões muito difíceis e como não são profissionais de saúde diferenciados, não têm informação
base para tomar essas decisões e têm muita dificuldade em tomá-las. Cabe ao profissional de saúde esclarecer, também esclarecer todas as suas dúvidas. Claro que o auxiliar de saúde não vai esclarecer dúvidas em termos clínicos, mas pode identificar estas situações, pode perceber que a família está incomodada com alguma situação, que tem várias questões e então favorecer ou tentar organizar um encontro então entre médico e enfermeiro para falarem com estas famílias e esclarecerem todas as suas questões. Posteriormente, a avaliação dos fatores de risco do luto patológico ao cuidador principal. O objetivo da intervenção dos profissionais de saúde é esta mesma, é não deixar evoluir um luto para luto patológico. O luto patológico é um luto que não é saudável. É quando alguém fica preso em alguma daquelas fases e não as consegue ultrapassar. Então, o importante é avaliar e registar fatores de risco, como relação proximidade, pessoas e psicossociais e circunstâncias da morte. Ou seja, vai depender do tipo de relação que existe entre o cuidador e o doente em fase terminal, vai depender da sua história, vai depender também de patologias psiquiátricas ou não do cuidador, ou seja, nós temos que identificar e caracterizar o cuidador daquela pessoa, perceber qual a relação que os une para precaver situações de luto patológico. Se forem pessoas que realmente são muito unidas, foi uma situação repentina, se calhar é mais complicado e será mais complicado para aquele cuidador ultrapassar a morte daquela pessoa do que quando é uma situação que já foi aceite, cuja doença já foi aceita há algum tempo e tem vindo a ser trabalhada. Pronto, é importante nós sabermos identificar estas situações e os auxiliares de saúde encaminhá-las para quem de direito, normalmente o enfermeiro. Depois da morte do cliente, quais são os passos a fazer de acordo com este projeto? Então, durante o internamento, intervenções sistematizadas no momento da morte, ou seja, quando a pessoa morre, o que é que nós podemos fazer para ajudar os seus familiares? Proporcionar apoio emocional, respeitar o papel de cada elemento da família, facilitar a adaptação à perda, falar sobre o processo de falecimento e responder a todas as dúvidas, validar o apoio familiar, informar sobre o processo de luta, as suas fases e características, de forma a que os elementos da família se apoiem uns aos outros e consigam identificar algum familiar que esteja a ultrapassar por um luto patológico. Okay? Validar o apoio familiar é identificar se aquela família tem apoio, se conseguem apoiar uns aos outros ou se é uma família que não é estruturada e precisa de um apoio externo. Okay? Isso é importante. No primeiro mês, depois da morte, este projeto, que é bastante interessante, define então o envio de uma carta de condolências e folheto informativo sobre o luto ao cuidador principal. Ou seja, o cuidador principal da pessoa que morreu vai receber uma carta de condolências do hospital e um folheto informativo relativamente ao luto, de forma a ele até se identificar com aquelas fases e compreender em que fase do luto é que está e identificar algum problema consigo mesmo se realmente o estiver a ultrapassar. A carta é uma forma de expressar condolências, reforça e valida os cuidados e apoio dado pela família e reitera a possibilidade de contactar com a equipa, ou seja, dá contactos para se esta família, se este cuidador necessitar de esclarecer algumas dúvidas. O folheto contém informações sobre as manifestações comuns do luto, o processo de luto, leituras recomendadas e informação sobre contactos telefónicos e funcionamento do grupo de apoio ao luto. Okay? No segundo mês, após a morte, haverá um contacto telefónico de apoio ao cuidador principal. Com um guião estruturado, serão validados os cuidados, clarificar possíveis dúvidas, avaliar a presença de sintomas de luto complicado ou de comportamentos desadequados, proporcionar apoio e oportunidade para falar sobre os seus sentimentos e adaptação à nova realidade. Ou seja, este projeto vai acompanhar o cuidador principal daquela pessoa que morreu durante 6 meses, porque depois no 6º mês haverá a aplicação telefónica
Ok. 6 meses depois será feita uma nova avaliação e identificado se realmente estamos perante um luto patológico ou não. Se for identificada uma situação de luto patológico, essa pessoa será encaminhada para o grupo de apoio ao luto. Se for identificado um luto saudável, então essa pessoa terá alta. Okay? Pronto, isto são vários passos e vários momentos de contacto com o cuidador principal que foram definidos pelo Hospital da Luz em conjunto com a Ordem dos Enfermeiros, e o objetivo é acompanhar todas as pessoas que perdem um ente querido no hospital e perceber se o seu luto é um luto saudável ou se é um luto patológico. No caso das situações em que se identifica um luto patológico, essas pessoas são encaminhadas para um grupo de apoio ao luto com profissionais diferenciados e especializados nesta área e que as irão ajudar a ultrapassar esta fase tão difícil da sua vida. Em suma, o luto é uma das experiências mais dolorosas e intensas que qualquer ser humano pode vivenciar e testemunhar. No entanto, quanto mais conscientes estivermos da intensidade e individualidade com que cada um vive este processo, ou seja, quanto mais informação e formação nós tivermos para compreender e aceitar o processo de luto de cada um, que é diferente de pessoa para pessoa, mais facilmente o conseguiremos experienciar e ajudar quem por ele passa, tendo sempre em conta que a dor é inevitável. Ou seja, o profissional de saúde, ao intervir no luto, não vai resolver a dor daquela pessoa, nem vai tentar fazê-lo, não é isso o objetivo. O objetivo é ajudar a pessoa a viver a sua dor. Okay? É isso que temos que ter em mente. Não vamos tirar o sofrimento daquela pessoa, não vamos brincar com as situações, não vamos fazer humor e com este tipo de situações, vamos sim acompanhar a pessoa na sua dor, ajudá-la a viver, demonstrar disponibilidade e saber ouvir. E não demonstrar, muitas vezes, pressa, stress, querer despachar as coisas. Aqui, nestas fases, neste processo de luto, o importante é saber respeitar, saber ouvir, esperar e estar em silêncio quando assim é necessário. Ok? Agora, dúvidas. Ana Cristina, já consegue ouvir? Conseguiu ouvir? É que eu tenho aqui uma mensagem da Ana Cristina que não me estava a conseguir ouvir, mas todas as outras conseguem ouvir, não conseguem? Conseguiram ouvir tudo? Bem, ninguém se manifesta. Acredito então que de momento não haja nenhuma dúvida. Se por acaso posteriormente surgir alguma questão, queiram alguma informação adicional para ler sobre este assunto, é só enviarem-me mensagem e eu responderei com a maior brevidade possível. Obrigada pela vossa presença. Tenho aqui uma pergunta da Tânia, só um bocadinho. A Tânia pergunta se no contexto de um lar, este projeto, vou dar aqui para trás, o projeto PAL, dá para ser aplicado. Bem, Tânia, assim, este projeto foi elaborado por uma equipa, se não me engano, de enfermeiros para o Hospital da Luz. Mas claro que dá para ser adaptado em contexto de um lar, claro que sim. Tudo o que está aqui descrito pode ser aplicado em qualquer instituição de saúde. A questão que se põe é, para que isto seja feito, é necessário existir uma equipa com formação especializada nesta área, em cuidados paliativos e, basicamente, essencialmente de enfermeiros para existirem estes contactos telefónicos e um posterior acompanhamento do processo de luto. O que acontece muitas vezes é que a maior parte dos lares não tem capacidade monetária para suportar uma equipa especializada neste tema. O que se pode fazer é enfermeiros
e auxiliares de saúde que detectem que isto é uma carência a nível do lar, ou seja, que há pessoas que não têm qualquer tipo de acompanhamento posteriormente a uma morte no lar, pode ser um trabalho a ser proposto e fazer uma coisa mais pequena, não tão um acompanhamento não tão intensivo, e a história do grupo de apoio no luto, um lar não tem profissionais suficientes para conseguir fazer um grupo de apoio, mas pode haver um esquema estruturado de forma a acompanhar pelo menos a pessoa, os familiares, durante um curto período de tempo e fornecer-lhes informação para que, se houver alguma situação de luto patológico, consigam encaminhá-los para algum grupo de apoio do luto a nível hospitalar, que já existe. Essa é a questão, é que as pessoas não estão informadas e não sabem onde é que podem recorrer em caso de estarem a ultrapassar uma situação de luto complicada. Então, no lar pode existir um trabalho em conjunto de auxiliares e enfermeiros, de forma a estruturarem pelo menos um breve acompanhamento inicial e, ao detectar algum problema a nível de luto patológico, saberem como informar e para onde encaminhar essas pessoas. Ou seja, pode ser feito um mini projeto. Isso é um trabalho que pode ser desenvolvido em conjunto entre os auxiliares e os enfermeiros desse lar, sem dúvida nenhuma. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim. Mais alguma questão? Acho que agora sim, está tudo esclarecido. Se então tiverem mais alguma questão, mandem mensagem e desejo-vos um resto de um bom dia e de uma ótima semana e até para a semana.